Olá, irmãos, bom dia. Bem-vindos a esta nossa devocional desta quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020. Nós estamos à luz do Catecismo Maior de Westminster, estudando a lei moral. Estamos pensando e meditando nos 10 mandamentos e chegamos à pergunta 100, que diz assim: que pontos devemos considerar nos 10 mandamentos? E a resposta, de maneira sumariada, seria o prefácio, o conteúdo e as diversas razões anexas que lhes dão maior força. Para compreendermos do que se trata o prefácio, a pergunta 101 emenda o seguinte: do que é constituído o prefácio? E diz assim, da seguinte afirmação, e traz uma sentença bíblica, Êxodo 23, Deuteronômio 5, 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Muitíssimas vezes, infelizmente, quando ensinamos os 10 mandamentos às crianças e também nas classes de escola dominical ou nas classes de catecumenato, nós iniciamos diretamente nos mandamentos e nos esquecemos do prefácio. Contudo, esse prefácio é exatamente a base sobre a qual se fundamenta a lei moral. Se nós retirarmos o prefácio dos 10 mandamentos, fica fácil para entrarmos no legalismo e tomar cada um dos mandamentos como uma espécie de regrinhas de comportamento. Mas, na verdade, os 10 mandamentos, a nossa obediência, a observância dos mesmos, tem a ver com a nossa compreensão de quem Deus é. E essa sentença do livro do Êxodo e do livro do Deuteronômio revela algumas coisas importantíssimas para que nós observemos os mandamentos com gratidão no coração, numa espécie de resposta concreta ao amor de Deus que operou tão grande milagre de salvação em nossas vidas. Essa sentença revela pelo menos 6 grandes verdades sobre o Deus. A primeira delas é que Deus é soberano. Quando ele chama-se a si mesmo de Senhor, ele se coloca acima, além e transcendentemente para muito distante de qualquer realidade criada. Quando ele se coloca como Senhor, ele chama para si toda a força, todo o poder, toda a glória, toda a majestade, incomparáveis e imensuráveis. O primeiro dos critérios para entendermos a autoridade que os 10 mandamentos têm sobre as nossas vidas é que eles expressam a vontade de um Deus soberano e que, no final das contas, a sua vontade não pode ser impedida, a sua vontade não pode ser obliterada. Portanto, é dever do homem fazer com que esta vontade de Deus prevaleça. E isso acontece exatamente quando nós observamos os mandamentos como uma resposta de gratidão ao Deus que nos salvou. Depois, esse Deus é autoexistente. Ou seja, a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a sua felicidade, o amor de si mesmo e todas as coisas que dizem respeito ao seu ser emanam dele mesmo e ele não depende de qualquer outra circunstância. Deus não pode ser contingenciado pelas circunstâncias. Portanto, ele não depende para ser feliz e para ser Deus nem desta obediência e nem mesmo da descrença. Portanto, que ele basta-se a si mesmo. O homem, não observando os 10 mandamentos, só prejudica a si mesmo, porque a ofensa intentada contra Deus é a sua maldição. O fato de desprezar a Deus não diminui Deus, nem torna Deus mais triste, ou torna Deus infeliz, ou alguém frustrado. Mas quando o homem quebra os mandamentos, é a si mesmo que ele frustra, é a si mesmo que ele perde a felicidade, é a si mesmo que ele perde a identidade, ele passa a desconhecer-se e a viver uma vida errática. Depois, quando ele revela o nome Yahvé, que nas nossas traduções geralmente aparece apenas a expressão Senhor ou Deus, quando ele revela o seu nome, ele também revela a sua pessoalidade. É um Deus pessoal, não é uma força, não é alguma coisa abstrata, não é uma energia, mas é um ser pessoal, e como ser pessoal que é, ele tem sentimentos, autonomia, desejo, vontade, ou seja, é um Deus vivo e nós nos relacionamos com ele, de onde vem exatamente a implicação de que ele é um Deus pactual, é um Deus de relacionamento, é o Deus da aliança. Ele tem prazer
em compartilhar conosco a sua glória, Ele tem prazer de revelar sobre nós a sua bondade, Ele tem prazer em entrar em comunhão conosco, em ser o nosso Deus, em chamar-nos de filhos, em demonstrar todo o seu zelo para conosco. Ele está numa relação pactual de aliança, da qual Ele mesmo é o garantidor, é o fiador, é a nossa contrapartida. Neste caso, uma vez salvos, empoderados pela graça, é obedecer, servi-lo, observando os 10 mandamentos. Também Ele é um Deus redentor, porque Ele entrou na nossa história, irrompeu em nossos dramas e Ele arrancou-nos da casa da escravidão. O Egito era apenas um sinal, um símbolo da escravidão mais profunda que todo homem vive. O capataz do faraó e o próprio faraó eram apenas tipos daquele que nos escraviza desde a queda, que é o diabo. Portanto, Deus operou lá no Antigo Testamento através das sombras e dos sinais antecipatórios daquilo que Cristo na cruz realizaria em nosso lugar. E este é o fundamento da nossa gratidão, a obra redentora de Cristo. Ao mesmo tempo, é o que exige a nossa completa submissão e a nossa total obediência. Posto isso, irmãos, há outras coisas a serem consideradas no prefácio. O prefácio fixa as razões pelas quais temos que obedecer. O prefácio assenta o fundamento da responsabilidade moral. Na soberania de Deus e em sua obra redentora está o fundamento pelo qual devemos total e completa obediência a Deus, no fato de que Ele é soberano e no fato de que Ele salvou-nos, fundamenta-se e assenta-se aquilo que exige de nós conformação com a sua vontade ante o fato maravilhoso da graça de um Deus que é soberano, que nada precisando, que tudo possuindo, ainda assim quis envolver-se conosco e compartilhar conosco a sua glória. Ignorar o prefácio, ignorar o fato de que a nossa responsabilidade moral em obedecer tem a ver com aquilo que Deus é e com aquilo que Ele fez em nosso favor, ignorar isso pode transmitir a errônea ideia de que a responsabilidade e os deveres do homem, né, se fundamentam em circunstâncias e considerações meramente humanas, como se nós pudéssemos adaptar os mandamentos e adaptar a nossa vontade numa lista de critérios que acomodassem, por assim dizer, a épocas e períodos conforme a cultura, a política, a economia, a religião e qualquer outra coisa. Mas, na verdade, o fundamento da exigência moral da nossa relação com Deus tem a ver com a percepção, com o conhecimento, com o compromisso, com a relação que nós temos com aquilo que Deus é em si mesmo, a revelação que Ele fez de si mesmo como um ser glorioso, um ser soberano, um ser poderoso, um ser santo, mas também um ser relacional, um ser amoroso, um ser que salvou-nos por graça e de graça pela graça. E agora esta graça, que é graça no início, que é graça no meio, que é graça no fim, exige, pede, espera uma resposta de gratidão do coração do homem. E esta gratidão é o fundamento da nossa moralidade. Nós obedecemos a Deus, agora não constrangidos por qualquer força, não levados a isso por qualquer coerção, mas agora convencidos do seu amor e da sua glória. Portanto, nós somos convidados a compreender que o prefácio faz toda a diferença. Saber quem Deus é, saber cada um dos seus predicados, saber como Ele age, o seu relacionamento conosco, a grandiosidade da sua obra e o trabalho da sua graça em nossas vidas. Posto tudo isso, só nos resta agora, agradecidos, nos submeter, obedecer e demonstrar gratidão no fato de que vamos considerar a sua vontade e colocá-la em prática em nossas vidas, para enaltecer a sua glória e para que tudo nos vá bem em nossas vidas. E que Deus muito, muito te abençoe.